nós vamos para o estudo do Tânia diário, referente à data de 30 de Menachem Av. Mas antes de começar o estudo de hoje, nós estamos no meio da Carta Sagrada de número 9, escrita pelo Alter Rebbe, apenas só complementando aquilo que nós falamos no final da exposição anterior. Nós estávamos dizendo que uma pessoa no seu trabalho, naquilo que ele ganha e recebe, ele não deve visar apenas o seu benefício próprio, ele não deve visar apenas o seu sustento pessoal, ou mesmo somente o seu sustento familiar. Ele deve procurar seguir nos caminhos de Deus, ou seja, assim como Deus, ele supre as necessidades dos famintos, dos carentes, dos necessitados, ele também deve estar preocupado, já que ele é possuidor de uma alma divina, então ele deve enquadrar a sua alma nos mesmos padrões de atuação da divindade. Ele deve estar alinhado com a atuação de Deus, assim como Deus, o tempo todo, todos os dias, o dia todo, ele concede uma bondade gratuita, alimentando, vivificando o mundo, nutrindo tudo e todos da mesma forma a pessoa também deve agir. Apenas que ele nos disse isso, que ele se preocupa em primeiro lugar com sua esposa ou seus filhos. Mesmo isso não deve ser por uma natureza, por um sentimento natural que ele tem, mas sim, ele deve fazer isso porque assim prescreve a própria Halachá, porque isso também faz parte de andar nos caminhos de Deus, uma vez que a Halachá, a lei judaica, a própria Torá, assim determina que na hora de fazer tzedakah, ou alimentar ou suprir necessidades, em primeiro lugar, ou seja, a Torá estabelece como proceder. A Torá estabelece que, em primeiro lugar, a pessoa deve começar a iniciar pelos mais próximos a ela. Porém, de qualquer forma, ele quer nos dizer que quando a pessoa já dá tzedakah, uma vez que ele já cobriu as necessidades pessoais e familiares, a forma dele dar tzedakah, ele deve estar dedicado a tzedakah com a mesma dedicação e o mesmo cuidado que ele tem pelos seus filhos, pela sua esposa, com a mesma preocupação, com a mesma dedicação, com o mesmo sentimento. E aqui, em relação à família, às vezes a pessoa se sente, eu tenho a obrigação de sustentá-los. Da mesma forma e na mesma medida, a pessoa também deve sentir que ele tem a obrigação de ajudar o pobre e o necessitado na mesma proporção que ele ajuda a sua família, apenas que ele começa pela sua família, porque assim prescreveu a própria Halachá. Interessante, essa carta, como nós falamos, o Alter Rebbe, a exemplo de outras, escreve numa campanha de tzedakah para remeter fundos para a Terra Santa. Os mestres hassídicos, discípulos do Magid Mezritch, que encabeçaram essa aliyah hassídica para Israel, que foram seguidos por dezenas, pois centenas de famílias se estabeleceram no norte de Israel, em Tzfat, em Tiberíades, etc. Então, eles eram grandes mestres e líderes hassídicos. Um deles, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, de Horodok, ele era mais velho que o Alter Rebbe, e depois do falecimento do Magid Mezritch, o Alter Rebbe adotou esse Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk até como seu mentor, como se fosse também o seu Rebbe. Ele queria acompanhá-lo para Israel, mas ele escutou instruções de Rabbi Mendel para que ele permanecesse na Europa, onde estava, e lá atuasse, inclusive, liderando, encabeçando as comunidades hassídicas, orientando-as. Mas o Alter Rebbe assumiu esse encargo de mandar tudo o que eles precisavam, sabendo que a situação em Israel naquele momento era extremamente difícil. Então, algo que nos últimos tempos não estava, foi omitido da versão, do texto padrão do Tânia, mas que isso, na verdade, foi perdido, se encontrava nas primeiras edições e depois foi resgatado, recuperado. Interessante que aqui, nesse trecho que o Alter Rebbe traz no Tânia, nos dizendo que a pessoa deve estar preocupada com o sustento de todos, não só dos seus familiares, apenas que a família tem precedência, haviam mais umas linhas que foram omitidas e que nesses últimos tempos foram resgatadas de manuscritos que estavam ocultos durante todo esse tempo.
E lá se encontra o seguinte: Rak sheishtou banav shel adam kodmim lakol al pi Torá. Isso que ele diz no Tânia que nós lemos, apenas que a sua esposa e seus filhos têm precedente sobre todas as outras pessoas, de acordo com a Torá. A pessoa deve agir assim, não porque esse é seu sentimento ou sua tendência natural, mas porque a Torá assim estipula. Porém, ele diz que essa precedência exclui algo, chutz mitzadikim shebador, ele diz com exceção dos tzadikim, dos grandes justos, pessoas elevadas, espiritualizadas da geração, que esses grandes tzadikim, shehem kodmim lebanav, eles têm precedência antes mesmo dos próprios filhos da pessoa. Ou seja, nossa obrigação, nosso compromisso com essas pessoas elevadas, espiritualizadas, assim como a gente encontra alachot na Torá, por exemplo, no Shulchan Aruch, no Código de Leis, que uma pessoa deve muita honra ao seu pai, isso está nos 10 mandamentos, pai, mãe, enfim, mas a honra devida ao seu mestre principal, aquele que o introduziu no caminho da Torá, de quem ele aprendeu a maior parte do conhecimento judaico que ele tem, se diz que a honra devida a ele ainda é maior do que o próprio pai. E aqui nós vemos um exemplo disso, que ele nos fala que aquilo que nós devemos para os tzadikim deve ter precedência até antes, acima da nossa obrigação de sustento dos próprios filhos, da própria família. E mais ainda ele ressalta, tzadikim shebe'eretz Israel, e os tzadikim, os justos elevados que se encontram na terra de Israel, na terra santa, kodmim leshebechutz la'aretz, eles têm precedência em relação àqueles que se encontram fora de Israel na diáspora. Além do que, diz o Alter Rebbe, levad mizot shelo inichu kmotam bechutz la'aretz vedal, mais ainda, uma vez que eles não deixaram ninguém à sua altura na diáspora, ou seja, não só pelo fato desses tzadikim estarem em Eretz Israel, mas também porque esses tzadikim que lá se encontram, quando esses tzadikim que lá se encontram são únicos, que não há pessoas tão elevadas, espiritualizadas como eles na diáspora, então mais ainda, eles têm precedência, os fundos, os recursos que devem ser enviados a eles, diz o Alter Rebbe, isso deve ter precedência sobre a própria família, imaginem, sobre os próprios filhos. Isso com certeza ele escreveu em relação a esses dois grandes mestres racídicos, de colegas seus, discípulos do Magid de Mezrich, que encabeçaram essa aliyah. E alguns desses conceitos, de fato, a gente encontra na própria Halachá, no Shulchan Aruch, sobre a precedência dos tzadikim, etc. E a precedência também, a prioridade que deve se dar para a tzedakah de Eretz Israel, na Terra Santa, isso se encontra também em forma de lei no próprio Shulchan Aruch, chegando até a esfera prática no Shulchan Aruch. Agora, indo para o estudo do dia 30 de Menachem Av, concluindo com isso a carta sagrada de número 9. Portanto, diz o Alter Rebbe, após essa explicação, ele faz um apelo aos Hasidim Alken, Ahuvayai, Achayai. Por isso, meus queridos, meus amados, meus irmãos, assim chama os discípulos, Simuna Levavchem, eu peço, por favor, a vocês que coloquem os seus corações nessa causa, ou seja, se conscientizem disso, sintam e percebam isso que eu estou expondo para vocês, Le'eile Advarim Hanemarim Biktsarameod, prestem atenção, sejam atenciosos com essas palavras que eu estou dizendo a vocês de forma agora muito resumida, por carta, como se fosse difícil transmitir tudo que o Alter Rebbe gostaria, mas colocar isso tudo no papel é difícil, e ele nos fala, Vem Mirtze Hashem, mas se Deus quiser, Pe el Pe Adaber Bam Baruka, quando nós nos encontrarmos cara a cara, face a face, então verbalmente eu explicarei com detalhes, de forma mais extensa e prolongada, esse assunto a todos. O que ele quer transmitir? Heyot kol ikar avodat Hashem beitim alalu beikvot meshicha e avodat tzedakah. Ele nos diz o que ele quer enfatizar e salientar,
como hoje em dia ele nos fala que nesses tempos atuais nossos, desde a época dele, 250 anos atrás, etc., até os nossos dias, em que os passos da aproximação de Mashiach estão próximos de nós. Ikvata de Mashiach, a palavra Ikva, Ekev, significa tornozelos, calcanhares de Mashiach, mas como dizendo que a gente já escuta os passos de Mashiach se aproximando, nós estamos muito próximos da chegada de Mashiach, e conforme explicado nos livros de Kabbalah, o principal serviço espiritual, a principal forma de serviço a Deus nessas épocas, nessa era pré-messiânica, consiste em que? Hiavodat tzedakah, consiste no serviço de caridade e de bondade, na prática de tzedakah, mais do que todas as outras mitzvot e mais do que em todas as outras épocas, como Sheamru, Raboteinu Zal, como disseram os nossos sábios de abençoada memória, em Israel Nigalin, ela bitzdakah, o povo de Israel só será salvo e redimido através da tzedakah. Então o que falta para a gente atingir a redenção final, para a gente desencadear finalmente a chegada de Mashiach, isso pode ser trazido como e através do que? Da tzedakah. É claro e óbvio que a gente tem que cumprir todas as mitzvot, mas qual é a mitzvah decisiva que vai atrair a redenção, que vai desencadear a Geulah, a salvação? Isso é a tzedakah. Por isso ele diz e nos enfatiza a grande importância da tzedakah, principalmente nas nossas gerações. Pelo Amru Raboteinu Zal Talmud Torah Shakul Keneged Milut Chassadim. Porém, a gente encontra outros ditos dos nossos sábios na Mishnah, na literatura talmúdica, etc., no qual eles afirmam que o estudo da Torá equivale a tudo, a todas as mitzvot. Ou afirmaram os nossos sábios que o estudo da Torá corresponde e equivale a Gmilut Chassadim, a prática de bondades. Mas ele nos diz, os sábios da Mishnah que viveram cerca de 2000 anos atrás, sábios do Talmud, eles fizeram essas afirmações, eles estavam se referindo à sua época. Na época deles, de fato, o serviço a Deus mais importante, que deveria ser ressaltado, onde deveria ser colocada mais ênfase e energia, era o estudo da Torá. Então ele diz, essa afirmação dos sábios se aplica mais a Rabbi Mehem, para a época deles, que naquelas épocas de fato, Shetalmud Torah Hayai Avodah Etzlam, no estudo da Torá se constituía no principal serviço espiritual deles. E por isso, de fato, a gente constata que naquelas épocas floresceram grandes sábios, sábios de grande envergadura, cada um na sua época. Na época da Mishnah, durante 2-3 séculos, os chamados Tanaitas, que eram sábios que atuavam na Mishnah, e depois, na época da Gemara, os Emoraim, os chamados Emoraitas. Então, de fato, já que naquelas épocas o principal serviço a Deus consistia no estudo da Torá, por isso se dedicaram ao estudo da Torá, e por isso na prática a gente vê grandes sábios e eruditos naquelas épocas, que até hoje nós estamos debruçados sobre as suas citações nos livros, no Talmud, etc., e eles tiveram um conhecimento, erudição da Torá enormemente maior do que o nosso. Por quê? Porque na época deles o principal serviço a Deus de fato consistia no estudo da Torá. Porém, nos diz e vai concluindo o Alter Rebbe, diferente disso, nessas gerações finais, antes da chegada do Mashiach, quando a gente está nos calcanhares de Mashiach, quando a gente já escuta os passos de Mashiach, maneira de dizer, se aproximando, e essa é uma época, ele nos fala, muito delicada, porque de acordo com os nossos livros, o que acontece nessa época, Shenafla Sukat David, Ad Bechinat Raglaim Va'akevaim, se utilizando aqui de expressões literárias bíblicas, associando isso também a conceitos de Kabbalah, ele nos fala que é trazido que a Sukkah de David, a Sukkah do rei David, ela caiu e tombou até o plano mais baixo inferior, por assim dizer, ela caiu e tombou até as pernas e os calcanhares. Shei Bechinat Asiyah, que é considerado o plano inferior, o mundo da ação. Sukkot David, David Amelech, David é David o rei.
Portanto, se fala por que Davi é chamado Davi do rei. Nós tivemos outros reis em Israel, mas Davi Amelech, o rei Davi personificou na sua vida e continua personificando a Sefirah de Malchut, o atributo divino de reinado e de sabedoria. O atributo divino de reinado e soberania. E nós sabemos que é desse atributo que emana toda a vitalidade, toda a energia vital divina para o mundo, emana dessa Sefirah de Malchut, Malchutcha, Malchut Kol Olamim. Porém, na ausência de Beit HaMikdash, na queda de espiritualidade, na diminuição de espiritualidade geração após geração, se diz que a energia espiritual que chega a nós nesse mundo agora, a revelação divina é muito pequena. Nós não vemos nem mais milagres, revelações divinas explícitas ou profetas à torta e direita. Cabalisticamente se fala Nafla Sukkot David, que essa Sukkah, como se fosse a Sukkah de David, a moradia de David, né? Essa habitação, essa tenda de David, ela caiu, está tombada. E ele nos diz, ou seja, que a fonte dessa energia foi rebaixada, e foi rebaixada até um plano muito inferior, chegando, por assim chamar, por assim dizer, até as pernas e os tornozelos, os calcanhares. O que isso representa? A Sefirah de Malchut, aqui se fala de Malchut de Atzilut, Malchut no plano, no primeiro dos mundos elevados espirituais, chamado de Atzilut. Se fala que com essa decadência espiritual das gerações, há uma queda na chamada Sukkot David, nessa energia uma ocultação, uma condensação, um ocultamento, encobrimento dessa energia que é oriunda, que é proveniente do atributo de Malchut de Atzilut, e ela cai até um nível mais inferior. Qual o nível mais inferior? Tem esses 4 mundos espirituais, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah, traduzindo ao pé da letra, o mundo, o campo da emanação, da criação, da formação e da ação. O mais baixo de todos, portanto, é o chamado mundo da ação. Se fala que Sukkot David, a influência de Malchut de Atzilut, da Sefirah, que era originalmente um atributo divino presente no campo de Atzilut, no campo mais elevado, ele tombou, caiu, ele se rebaixou, foi rebaixado através da nossa falta de espiritualidade ou às vezes desleixo de mitzvot, etc. Isso acaba causando que esse atributo de Malchut caia e tombe até o nível mais baixo. Qual é o nível mais baixo? Asiá, é o chamado campo da ação. Por isso também ele nos diz, já que essa influência divina concentrada, aquilo que é chamado de Sukkot David, tombou e caiu até o campo da ação, portanto, em derech ledov kabah bemet, não há outro caminho, não há outra forma de se conectar e se ligar a essa fonte de energia de forma verdadeira e genuína. O leavcha chashocha linhorá dilá ou dilei, kim bibchinat asiá gamken, qual a maneira da gente resgatar essa situação, como a gente pode se ligar a essa fonte de energia divina que estava contida na Sefirah de Malchut, de Atzilut, porém ela tombou, está, por assim dizer, caída até o plano mais baixo de Asiá. Qual a maneira da gente resgatar essa situação de se conectar a essa fonte de energia? É transformando a escuridão em luz. Ou seja, essa escuridão que ela caiu no mundo obscuro e espiritual, que é o campo de Asiá, o nosso mundo que não tem revelação divina, em contraste com os mais elevados. Então a maneira da gente resgatar e solucionar isso, de voltar, por assim dizer, a colocar a Sukkot David na sua devida posição, no seu nível e categoria original, é transformando essa escuridão em luz. E como nós fazemos isso, já que essa Sukkot David, já que esse nível caiu até o plano de Asiá, o chamado mundo e campo da ação, nós só vamos conseguir esse resgate também atuando da mesma forma no campo da ação, ou seja, realizando ações práticas.
Em outras palavras, esse efeito de resgate, já que isso caiu até o plano inferior, o plano mais baixo é o plano relacionado com ação, nós não vamos conseguir resgatar isso através do intelecto, através de meditações, de estudo, de contemplação e etc. Isso pode ser bom, bonito, importante, mas não vai ser suficiente para resgatar e, por assim dizer, alavancar esse nível espiritual que está caído e tombado, Sukkot David, retomando ele o seu lugar e sua posição. Tampouco vai ser através de sentimentos, ideias, por mais sublimes que sejam, amor, reverência a Deus. Como se consegue isso? Através de ação, já que isso caiu no mundo da ação, só vai ser resgatado, só vai ser alavancado através de ação. E que ação específica? Sheu Maaseh Tzedakah, através da ação e prática de caridade, de bondade, fazendo tzedakah. Então aqui ele está nos explicando que Sukkot David, Malchut de Atzilut, esse conceito de Sukkot David associado com Malchut, isso faz alusão também a Shekhinah, a presença divina que se manifesta, também está associada com Malchut. Então, se diz que atualmente, no estágio atual, nas circunstâncias atuais, a Shekhinah, ela foi rebaixada, como que ela está no exílio também, e ela caiu e tombou, por assim dizer, até os níveis mais inferiores. Os níveis mais inferiores se encontram aqui, nesse plano espiritual chamado de Asiyah, de ação. Por isso também a nossa forma e maneira, no atual estágio, dentro dessas circunstâncias, de se ligar a Shekhinah, como a gente se conecta a Shekhinah quando ela está no plano da ação, também é atuando na prática. Ou seja, nós temos que estudar, nós temos que rezar, nós temos que meditar, nós temos que sentir. Porém, como a gente se conecta a Shekhinah nessas circunstâncias, já que a Shekhinah se encontra tombada, caída no plano de Asiyah, então a nossa forma de se conectar a Shekhinah, a presença divina, também é através de Asiyah. Asiyah significa ação, e ação aqui significa ação ou atos de tzedakah. Dessa forma também, qual a maneira da gente transformar a escuridão, as trevas espirituais do mundo, fazendo com que a Shekhinah, a presença de Deus, brilhe e ilumine, se faça presente de forma revelada. Isso ocorre através da tzedakah, e mais ainda, quando nós temos que, às vezes, lutar contra o nosso yetzer, nossas inclinações, que tem uma tendência possessiva, e querem nos impedir de dar tzedakah, mas quando a gente combate essas tendências, inclinações egocêntricas ou possessivas e acaba dando ajuda ao pobre, ao necessitado, fazendo a ação de tzedakah na prática, com isso a gente está transformando a escuridão em luz. Mas aqui ainda resta uma questão. Tudo bem, nós entendemos pela explicação, pela linguagem cabalística, uma vez que a Shekhinah, Sukkot David, Malchut de Atzilut, uma vez que a Shekhinah descendeu, caiu, tombou, por assim dizer, até o plano mais baixo, que é chamado de Olam Asiyah, o mundo da ação, por isso a única forma de resgatá-la dessa condição, também através de ação, a forma de se conectar, em primeiro lugar, com a Shekhinah para elevá-la, também através de ação. Mas aqui ainda resta entender por que justamente atos de tzedakah, várias mitzvot envolvem ação, não só pensamento ou sentimento. A ação de colocar tefilin, o ato de fazer o kiddush no Shabbat, ou enfim, todas as mitzvot são um tipo de ação. Então por que justamente a ação de tzedakah é que vai produzir esse efeito, mais do que outros tipos de ações, atividades, realizações práticas? Então ele nos explica que esse tipo de ação que vai resgatar a Shekhinah está associado justamente com a tzedakah, mais do que outras mitzvot. Porque que a Dua Maskilim nos fala, conforme é sabido por todos aqueles que são conhecedores eruditos, Shebechinat Asiyah Be'elokut, o que significa o aspecto de ação em relação à divindade, ou seja, quando a gente se refere a Deus e associa a presença divina com Asiyah, no plano, no mundo da ação. Então, em termos divinos, o que isso significa? O Bechinat Ashpa'at Ve'amshachat Achayut Lemata Mata. Se trata de atrair
um fluxo divino de atrair e desencadear um fluxo de vitalidade, de energia divina, bem para baixo, para os níveis mais baixos e inferiores, leman deleit lei migarmei klum, para aquela pessoa, para aquela criatura que por si só, dela mesma, ela nada possui, ela é carente, ela não tem nada. Então, dar, fornecer a ela, nutri-la, suprir as suas necessidades, isso significa asiá, ou seja, quando a gente se refere a asiá, ação, no campo divino, ao que se refere a ação? Quando a gente fala que aqui há uma ação, entre aspas, partindo de Deus, isso se refere ao potencial divino, à força divina que é desencadeada para o chamado Olam Asiá, mundo da ação, mas isso consiste no quê? Em atrair vitalidade, conceder vitalidade divina, energia vital para toda criatura inferior, para todo ser que se encontra abaixo, para aquelas criaturas que de si própria elas não têm vida própria, elas não têm existência própria, elas são completamente dependentes, elas precisam ser socorridas, ser ajudadas, etc., pelo provedor. E aqui o provedor é Deus, ou seja, quando o fluxo de vitalidade divina desce até o plano de Asiá, isso é considerado ação. Asiá significa ação, e o que significa atrair a força vital até esse plano. Em outras palavras, ação em termos divinos significa suprir as necessidades daquela criatura, daquele ser que não tem, que não possui vida, vitalidade, etc. Por isso, quando nós queremos nos ligar a Shekhinah, nos associar, nos alinhar com a divindade, nós devemos seguir nos mesmos passos, nos mesmos caminhos. Então, como a gente se liga a Deus? Agindo da mesma forma, suprindo o carente das suas necessidades, fornecendo ao necessitado aquilo que ele precisa, dando condição vital, aquilo que é vital para aquela pessoa que precisa, em outras palavras, fazendo tzedakah. Por isso é importantíssimo as outras mitzvot, tzitzit, filin, mezuzah, etc., o que for, mas onde se expressa esse conceito de dar e fornecer vida, fornecer energia vital para seres e criaturas, que isso significa fazer baixar a energia divina até o plano mais baixo e inferior, que é o plano de acial da ação. Aqui também ação se refere a algum ato no qual nós trazemos vitalidade, ou damos parte daquilo que nós temos e possuímos para aqueles que estão lá embaixo, para aqueles que estão em condição inferior, muito fragilizados, necessitados, carentes, etc. Por isso, através dos atos de tzedakah da pessoa, quando ele dá vida, vitalidade para o pobre necessitado, aquele que não tem condições, ele não consegue se virar sozinho, ele precisa disso e é indispensável. Então, com isso, a pessoa está seguindo nos passos de Deus, se associando a Deus, se ligando a Shekhinah. Nos diz e concluiu o Alter Rebbe: todo aquele que age dessa forma, e às vezes ele precisa sacrificar os seus impulsos, suas inclinações, o seu Yetzer Hara, que não quer permitir que ele dê e doe, mas quando ele acaba sacrificando, por assim dizer, o seu Yetzer, suas inclinações, o Poteach Yadou Levavó, ele abre a sua mão e abre o seu coração. Então ele abre a mão, mas com o coração aberto, ou seja, ele dá com fartura e abundância. Então com isso ele produz esse efeito que Tkaf Yasitrachra, ele consegue rechaçar o lado oposto, o outro lado, o lado oposto ao bem, ou seja, ele consegue subjugar o mal, o Mehapech, e mais do que isso, ele acaba transformando Hashoch Leor, convertendo a escuridão em luz. Conclui o Alter Rebbe nos dizendo: Vashem Itbarach HaShochen Aleinu, que Deus bendito seja, que Ele habita entre nós, Bibchinat Asiyah Beikvot Meshicha, Deus que está presente entre nós, mesmo nesses momentos que antecedem a vinda de Mashiach, antes dos passos de Mashiach, quando estão próximos de nós. Deus habita entre nós, onde? No campo da ação, e por isso se espera de nós também ação prática que dê vida a quem necessita.
Por isso, seguindo nesses passos, Veiskelirot Ain Be'ain Beshuv Hashem Tzion, já que nós estamos muito próximos da vinda de Mashiach, aquele que praticar a tzedakah e fizer essas ações de caridade e de bondade, ele merecerá ainda mais, na linguagem do versículo, contemplar olho no olho o retorno de Hashem a Tzion, quando Deus fará retornar todas as diásporas para Tzion com a reconstrução do Beit HaMikdash, a chegada de Mashiach, e tudo isso está relacionado com a grande importância da mitzvah de tzedakah, como ele nos explicou aqui, que fica ressaltado também nessa carta do Alter Rebbe.